Falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber, quero ver. Ficou bonito. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver essa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus aqui pela TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. E que alegria estar mais uma vez aqui, que alegria saber que você está aí do outro lado,
Que alegria saber que durante este momento que vamos passar juntos aqui, a palavra de Deus terá primazia total na nossa programação deste sábado maravilhoso, dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu espero que esse momento seja um momento precioso para você, um momento de paz, um momento de regozijo, e que a palavra de Deus te encontre em harmonia, com alegria, com a sua provisão necessária, sem que nada te falte, porque a palavra de Deus, ela é sustento para a nossa vida, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus é indispensável para que nós cumpramos o nosso papel, o nosso propósito nesse mundo no qual o Senhor Jesus nos tem colocado, para louvor e para a honra do seu santo e maravilhoso nome. A você que já tem encontrado em Cristo seu Salvador pessoal, a você que caminha feliz junto com a Igreja do Senhor Jesus, a nossa saudação, o nosso desejo de que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante sobre a sua vida. E você, meu querido amigo, simpatizante do Evangelho, amigo da fé, que nesse momento também abre as portas da sua casa para que nós possamos entrar nela. Seja você também muito bem-vindo. Nós o acolhemos aqui também, abrimos as portas da nossa programação para que você faça parte dela, porque esta programação ela foi feita para que a sua vida seja abençoada. Que nessa tarde a palavra de Deus comunique algo novo no seu coração. Que nessa tarde nós possamos aqui, como servos de Deus, como instrumentos do Senhor, levar ao seu coração uma palavra revelada, uma palavra especificamente enviada da parte de um Deus que te conhece, que sabe quais são as suas necessidades e que tem uma palavra, uma resposta para a sua vida. Amém? Seja você evangélico ou não, de origem evangélica talvez, de uma família evangélica, quem sabe, você que em determinado tempo foi instruído na palavra, mas de um tempo para cá tem estado afastado dos caminhos do Senhor, a você, a nossa mensagem de esperança, dizendo que o Senhor não te esqueceu, o Senhor não desistiu de você. Compete a você hoje ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Portanto, querido, vamos nos abrir para Deus, vamos ficar em condições plenas para que o Espírito Santo encontre em nós um momento oportuno, aprazível, para que a sua palavra venha abençoar a nossa vida. Amados, nós estamos no primeiro sábado já do mês de dezembro. É o mês que encerra o ano de 2014. Já passamos por tanta coisa, não é verdade? Já vivemos tanta coisa. Parece que foi ontem. Nós estávamos comemorando o Natal e o Ano Novo. E já estamos aqui de novo, preparando-nos para os festejos de fim de ano. E como você está? A experiência tem demonstrado que essas épocas de transição são épocas bastante complexas na vida de muitas pessoas. Enquanto alguns comemoram, alguns se alegram no ambiente de sua família, no seu ambiente de trabalho, há outros tantos que nesse momento caem em profundos laços de depressão, são tomados pela angústia e não poucos têm procurado, inclusive, fazer loucuras, entre as quais a mais absurda delas que é tirarem as suas próprias vidas, porque não encontram razão de ser. Olham para um tempo de festa e só encontram obscuridade e trevas em seus corações. Mas o Espírito do Senhor nos envia nessa tarde, na abertura do mês de dezembro, para dizer a você que você não precisa entrar em pânico, que você não precisa se deixar dominar pela angústia. Deus, eterno e santo, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que tem uma palavra para a nossa vida, é um Deus que pode nos abençoar e que tem uma resposta para todos nós. Este programa pretende fazer isso, pretende ser uma voz da parte de Deus que clama dizendo a você: ainda há esperança, ainda há oportunidade, ainda existem razões para que você continue, para que você se levante e continue a sua jornada. Grandes são os desafios, eu sei, grandes são as dificuldades, é fato, mas o Senhor que está conosco é maior do que o que está no mundo, e com Ele nós teremos vitória em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Quero aqui nessa abertura mandar um forte abraço para as igrejas em toda a nossa querida Governador Valadares. Quero mandar um forte abraço para as Assembleias de Deus que estão ali no bairro Santa Paula. Que Deus abençoe a vocês, que vocês se sintam parte da família de Deus como de fato são, e que a igreja seja muito abençoada. Quero mandar um forte abraço para a nossa igreja que está lá no bairro Atalaia. Olha, eu falei de um extremo da cidade, estou falando de outro agora. Que os nossos irmãos do bairro Atalaia também recebam da parte de Deus uma bênção especial nesta tarde, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em suas vidas. Já que nós falamos sobre duas extremidades da cidade, deixa eu fechar essa saudação mandando também um abraço para a nossa igreja que está no Conjunto CIR e para a nossa igreja que está ali na Baixa, no bairro Santa Rita. É a primeira igreja da cidade, não é? Do ponto de vista geográfico, e também no Conjunto CIR, a última, não é? E entre estas temos tantas outras, todas elas acolhendo pessoas para conduzir essas pessoas aos pés de Cristo. Que Deus abençoe a cada uma de nossas igrejas, subsedes e suas congregações. Que vocês continuem sendo sal num tempo de falta de tempero e luz num tempo de tanta escuridão. Que Deus use a cada um de vocês, queridos, na propagação do Evangelho e na transmissão de uma mensagem de paz, uma mensagem pacificadora. Eu quero agora concluir essa fase, esse momento de abertura, fazendo menção de dois grandes companheiros. O pastor José Lourenço Alves e o pastor José Januário, homens de Deus, veteranos, pioneiros, guerreiros de Jesus Cristo, que agora passam para uma situação de jubilamento, né? Para você que nos ouve, jubilamento é uma expressão muito nossa, muito evangélica, né? Diz respeito àquele momento em que os pastores, eles não vou dizer que se aposentam, porque de um ministério não existe aposentadoria. Afinal de contas, ministério não é trabalho, ministério não é profissão. Aliás, ministério é trabalho, só não é profissão. Portanto, ao pastor José Januário e ao pastor José Lourenço, que após tantas décadas passam agora a direção de suas igrejas e vão para um merecido momento mais seu junto com suas famílias, a todos vocês o nosso abraço, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Sabemos que o meu dia também vai chegar. Enquanto ele não chega, eu estou aqui para honrar o ministério dos irmãos, continuar trabalhando como os irmãos trabalharam, para que um dia possa entregar esta igreja àqueles que Deus já está levantando para virem depois de mim. Que o Senhor abençoe vocês, pastores Zé Lourenço, pastor José Januário, no âmbito de suas famílias. Que vocês vivam ainda muitos anos de vida e paz, sendo frutíferos na obra de Deus, trazendo suas experiências, trazendo suas palavras de aconselhamento aos novos obreiros, ministrando estudos, palestras, por que não? Vocês são depósitos de experiência da parte de Deus, e Deus com certeza vai continuar usando a cada um dos irmãos. É isto, queridos, esta é a proposta. Agora eu quero te dizer que no programa de hoje nós teremos louvor a Deus, teremos a boa palavra do Senhor e também um convite muito especial para que você esteja conosco ali no bairro IP, no grande congresso de jovens. Eu vou anunciar daqui a pouquinho, por isso eu te peço que não saia daí, porque agora eu dou uma paradinha para preparar um texto bíblico maravilhoso para o seu coração. Hoje nós iremos falar sobre fé, e enquanto eu me preparo aqui, nós adoramos a Deus com uma linda canção, conforme esta que você vai ouvir agora. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco a gente volta com a nossa programação. Vamos lá. Santo, santo, santo dos caminhos meus, tão perfeito e puro, irmão, não há outro Deus. Ninguém me amou do jeito que o Senhor me vê. Se não sou tudo aquilo que devia ser. Nós estamos aqui nessa noite, Deus. Venho como estou, ó Pai, pra te adorar. Sei tão pouco e é tudo que tenho pra dar. Tua santa voz tão bem me faz. Na tua palavra encontro paz. Luz do
meu caminho, o dom da minha fé. A luz dos teus olhos guiam meu andar, enxugará minhas lágrimas quando chorar. O que me falta só o Senhor sabe explicar. Você vai dizer comigo? Só tu és santo. Preciso ouvir de novo a tua voz, pra sempre santo, santo. Teu nome está gravado sobre nós. Tua santa voz também me faz, na tua palavra encontro paz. Luz do meu caminho, dom da minha fé. Obrigada, Deus. A luz dos teus olhos guiam meu andar, enxugará minhas lágrimas quando chorar. O que me falta só o Senhor sabe explicar. Só tu és santo, santo. Preciso ouvir de novo a tua voz, pra sempre santo, santo. Teu nome está gravado sobre nós. Teu nome está gravado sobre nós. Levante a sua mão comigo assim. Levante as suas mãos comigo. Eu quero ver as suas mãos bem altas assim. Bem alta assim, ó. O Santo dos Santos está aqui nessa noite. Ele é real. Não é feito de gesso, de barro. Não, ele é verdadeiro. Ele existe mesmo e ele está aqui para ouvir o teu clamor. O pessoal que está lá atrás também, levante a mão comigo assim, ó. Tem um pessoalzinho lá atrás, isso. Levante as duas mãos, Teu nome está gravado. Agora eu quero que você diga bem forte. Só tu és. Preciso, Deus, ouvir de novo a tua voz, pra sempre. Tu és santo, Deus. Teu nome está gravado. Santo és santo. Tu és santo. Eu preciso ouvir de novo a tua voz, pra sempre. Santo, santo. O teu nome está gravado sobre nós. Estamos de volta, meu querido, minha querida espectadora. Que bênção! E agora, a palavra de Deus já está aberta diante de nós. E Deus tem uma palavra maravilhosa para a nossa vida. Ouvimos esse louvor que fala justamente sobre isso, sobre o poder da palavra de Deus, escondida e guardada no nosso coração. Essa palavra que gera fé, essa palavra que gera vida, essa palavra que gera alegria. Agora, eu vou fazer menção desta palavra no capítulo 11 do livro de Hebreus, onde nós encontraremos uma definição a respeito de fé, no versículo 1. E depois, no versículo 6, nós observaremos, segundo a Escritura, que a fé é um instrumento de toda a nossa vitória. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus assim nos diz:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora eu leio o versículo 6 para você. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? A Bíblia aqui, ela não apenas traz um conceito sobre fé, mas ela apresenta a fé como um pré-requisito para o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus está aqui apresentando para nós um fato bíblico, que a única forma de nós nos relacionarmos com Deus é por meio da fé. De pouco adiantará o nosso conhecimento, de pouco adiantará a nossa intelectualidade, o nosso poder econômico, a nossa frequência nos templos, a nossa conduta religiosa, nada disso, de nada adiantará, se eu não tiver de fato uma fé genuína, uma fé verdadeira, naquele que é o Criador dos céus e da terra, e que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, restaurando a nossa comunhão com Ele, a partir do momento em que o pecado, ou a força do pecado, ou o poder do pecado, foram destruídos pela vitória que Jesus Cristo nos consagrou na cruz, quando entregou a sua vida por nós. Então eu fico maravilhado com uma palavra como esta. Aqui está a resposta para uma das grandes perguntas dos religiosos mundo afora. O que é fé? O que de fato é fé? O que define? Como se definir esta palavra? E a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora vejam bem, queridos, a fé que para alguns é algo tão abstrato, a fé que para alguns é algo tão subjetivo, no entanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conceitua a fé dizendo que ela é um firme fundamento. Fundamento ou fundação diz respeito à estrutura básica de sustentação de uma edificação. Fundação é chamada a base de um prédio, a base de uma casa, de uma edificação, seja ela qual for. Quanto mais sólida for a fundação ou o fundamento, tanto mais segura será a edificação que sobre ela estiver. É neste contexto que a Bíblia apresenta a fé como sendo um fundamento, uma fundação. Ora, se a palavra fundamento ou fundação já fosse suficientemente forte para demonstrar de forma ainda mais ampla o que é a palavra de Deus, a Bíblia não diz que ela é um fundamento, ela diz que ela é o firme fundamento, dando uma ideia de algo que não pode ser movido, algo que não pode entrar em colapso, algo que não pode cair. A fé não é apenas um fundamento, embora esta palavra já seja forte. A fé, ela é o firme fundamento. Que maravilha! Quando nós entramos dentro de uma edificação, ou entramos em uma edificação, desculpe, e ao estarmos ali, estamos seguros, sabendo que aquela edificação está sobre fundamentos firmes, fundamentos seguros. Houve seriedade, houve zelo, houve competência naqueles que a construíram, que a planejaram. Assim também é a nossa fé. A nossa fé é um presente de Deus para nós. A nossa fé foi planejada por Ele. Foi Ele que instituiu esta fé e Ele nos dá esta graça gloriosa para que creiamos, para que possamos nos relacionar com Ele. Não é algo fugaz, não é algo frágil, não é algo subjetivo nem abstrato. A fé que uma vez foi dada aos santos é uma fé chamada firme fundamento das coisas que se esperam e prova e comprovação das coisas que não se podem ver. Isto é fé bíblica. Este é o conceito bíblico de fé. Tens uma fé desta maneira? Será que a sua fé está firmada em alguma evidência? Se a sua fé está firmada em evidências, então a sua fé não é fé bíblica.
Se você é daqueles que precisa ver para crer, ou seja, você precisa de evidências, então a sua fé não é bíblica. Se você é daquele que, para crer em Deus, precisa receber dele alguma coisa, então a sua fé precisa estar baseada em alguma experiência, a sua fé não é bíblica. Fé bíblica refere-se ao futuro. Fé bíblica refere-se às coisas que se esperam. Fé bíblica não está baseada em evidências humanas, em experiências humanas, mas a fé genuinamente escriturística, a fé cristã verdadeira, ela está baseada naquilo que se espera, na certeza, na convicção a respeito das coisas que não se veem. Que conceito profundo de fé! Está te fazendo pensar? Está te fazendo refletir? Será que você de fato está analisando como você tem manifestado a sua fé? Fé não é algo subjetivo, não é algo distante, não é um sentimento, não é uma manifestação interior apenas. Fé tem a ver com firmeza, fé tem a ver com convicção, fé tem a ver com um coração que está depositado em Deus e que confia nele e que nele espera. Agora vejam bem o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Galardoador é o quê? É recompensador. Galardoador é abençoador. Galardoador é premiador. Esse Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Fé bíblica, fé genuína, fé verdadeira tem a ver com isso aqui. Deus, em sua soberania, amando o homem a quem Ele criou, Deus escolheu se relacionar com este homem. É algo que parte da soberania de Deus. Não é o homem que escolhe se relacionar-se com Deus. É Deus que escolhe relacionar-se com o homem, e a Bíblia está cheia de textos que comprovam isso muito bem. E quando Deus, em sua soberania, decidiu se relacionar com o homem que Ele criou, Deus escolheu o meio através do qual esta relação aconteceria. Deus, em sua soberania, poderia ter escolhido relacionar-se conosco fisicamente, visivelmente, não é? Ele poderia ter escolhido uma ou outra forma de se relacionar com o homem criado, mas Deus estabeleceu que iria relacionar-se conosco por meio da fé. Diz Deus em seu coração: quero estar com o homem a quem eu criei, quero estar próximo da humanidade, e vou fazer isso por meio da fé. Vou me relacionar com esse ser especial através da capacidade que eu mesmo vou dar a ele de acreditar. E é por isso, queridos, que todos os seres humanos acreditam. Todos os seres humanos, invariavelmente, acreditam. Os seres humanos acreditam em tudo. Cada um deles escolhe como objeto de fé alguma coisa, porque na verdade em seu coração existe algo implantado por Deus, a capacidade de crer, a potencialidade de acreditar. Aí os índios acreditam nos paus e nas pedras e nos espíritos da floresta. Aí alguém acredita na reencarnação. Aí alguém acredita em Maomé, profeta de Alá. Alguém acredita na Umbanda. Alguém acredita no Candomblé. Alguém acredita no Espiritismo. Alguém acredita nisso ou naquilo. Porque é inato do ser humano, é implantado por Deus a capacidade de acreditar. Uma vez que Deus escolheu relacionar-se com o homem por meio da fé, esse Deus capacitou a cada ser humano para que ele fosse capaz de crer. Mais uma vez Deus demonstra a sua misericórdia e a sua graça, o grande amor com o qual nos tem amado, em que Ele não discrimina ninguém, mas capacita a todos os homens, potencializa todos os homens, para que estes sejam capazes de crer e, crendo, tenham vida através do seu nome. Esse Deus é tão maravilhoso e tão amoroso que Ele não escraviza aqueles a quem Ele capacita. Ele dota o homem da capacidade de crer, mas deixa o homem livre para que o homem escolha no que ele quer crer. E daí acontecem todas essas coisas que eu já citei aqui. Acredita-se em paus e pedras, acreditam-se em gessos e madeiras feitas em formas de homens e de animais.
acredita-se em espíritos de floresta, acreditam-se em seres malignos. As pessoas creem, escolhem crer naquilo que lhes parece agradável. E há pessoas que creem até que não creem, não é? E se autodenominam ateus. Acreditam que não acreditam. E assim sendo, vivem essa sua crença naquilo que não creem. Se autoproclamam ateus, e tem alguns que têm até orgulho disso. Mal sabem eles que lá no profundo de suas almas eles estão exercitando o mesmo dom dado por Deus a todos nós, a capacidade de crer e de manifestar esta crença. Ora, queridos, quando Deus nos capacitou para isso, o propósito dele é que nós fôssemos capazes de estarmos com ele, de acreditarmos em suas mensagens, em sua palavra, em seu amor e em seu plano. A Bíblia deixa claro para nós, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Queridos, vejam bem, só há um meio através do qual o homem pode se aproximar de Deus. É por meio da fé. Eu sei que em muitos lugares você tem sido ensinado, ou instruído, ou iludido, de que por meio de suas campanhas de doação financeira, você pode ter um relacionamento com Deus, mas não pode. Eu sei que talvez você pense que em razão de seu espírito elevado, sua intelectualidade, ou da prática de uma religião qualquer, você pode se aproximar de Deus, mas não pode. A Bíblia está deixando claro qual é o processo. O processo é pela fé. Sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A regra básica é crer. Pela fé, somente pela fé, não por outro meio a não ser este. A fé genuína em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, enviado do Pai para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o divisor de águas da humanidade. Nós somos desafiados pelo Espírito Santo a crer, mas não a crer conforme nós mesmos queremos, não a crer conforme nós mesmos escolhemos ou somos influenciados pela nossa tradição religiosa. Crer aqui envolve uma ação contínua. Crer aqui envolve um novo modelo de vida, um estilo de vida modificado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu vou citar agora o versículo que comprova tudo que eu acabei de dizer e que demonstra ser uma transição da nossa fraca forma de crença para uma fé segundo Deus. Jesus, nos evangelhos, em determinado momento ele se põe de pé diante de uma multidão e pregando diz: quem crer em mim, diz o Senhor Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus está dizendo com clareza que a fé genuína não é segundo a minha religião. A fé genuína não é segundo o que me foi ensinado pelo meu líder religioso. A fé genuína não é segundo a experiência vivida pela minha cultura. A fé genuína, Jesus diz, é segundo as Escrituras. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aqui está, querido, o texto que provoca uma separação entre fé religiosa e fé bíblica, fé cristã, fé espiritual. E nós iremos louvar a Deus com a música agora, e daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre isso, para que você analise a si mesmo e procure saber sobre que tipo de fé você está influenciado. Se pela fé cultural, se pela fé religiosa, ou pela fé conforme as Escrituras, que é o que Jesus acabou de mencionar para nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Vamos louvar ao Senhor e eu volto já para a gente falar um pouco mais sobre esse mistério glorioso, a fé maravilhosa em Jesus Cristo, Filho de Deus, único meio através do qual nós podemos restabelecer a nossa comunhão com o Eterno. Vamos louvar a Deus e eu volto já. Vamos lá. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém
perder a vida. Cante. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, e esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz mais alto, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu. Vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível. Por quê? Pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu. Ele vai além da medicina. Quando estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Voltando, queridos, para a palavra de Deus, nós estamos aqui com o Evangelho de João aberto diante de nós. E ao observarmos o capítulo 7, vamos encontrar ali no versículo 38, Jesus trazendo-nos a seguinte expressão: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Amados irmãos, é muito profunda esta palavra. É uma palavra digna de toda aceitação. Estamos falando sobre fé. Estamos separando o conceito de uma fé cultural, de uma fé religiosa, para uma fé bíblica, uma fé genuinamente cristã. A fé cultural sofre influências do sincretismo religioso.
sofre influência das imposições culturais. A fé religiosa, então, nem se fala. É fortemente influenciada pelas tradições desta ou daquela religião. Sabemos que, de fato, existem grandes religiões mundiais que insinuam, inclusive, que em qualquer conflito entre a Escritura e a sua tradição, a tradição prevalece sobre a Escritura. Mas o que é isso, meus queridos? Quando nós olhamos para o nosso Mestre Jesus, Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: quem crer em mim, mas não crer de qualquer maneira, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E eu lhe pergunto, que tipo de fé você tem experimentado? Que tipo de fé você tem vivenciado? Será que a sua fé não passa de uma fé cultural? Uma fé influenciada pelas tradições? Uma fé que não é baseada na Escritura Sagrada e nem no poder de Deus? Será que a sua fé é uma fé que não tem base numa vida com Deus observada por sua palavra? Jesus está dizendo que a sua fé não basta. Jesus está dizendo que a minha fé não é por si só suficiente. O que Ele de fato está dizendo para nós é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Portanto, queridos, esta fé que nós começamos a falar, baseada em Hebreus capítulo 11, versículo 1, esta fé como um fundamento que não se pode mover, essa fé como uma esperança naquilo que não se vê, esta fé que, conforme o versículo 6, é apresentada como um princípio sem o qual nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé aqui não é a fé religiosa. Esta fé aqui não é uma fé cultural. Não. Esta fé que está registrada aqui em Hebreus 11, é esta fé que o Senhor Jesus acabou de manifestar em João capítulo 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. O Espírito de Cristo nos reúne nesta tarde para que eu venha falar ao seu coração de que há um propósito de Deus de se relacionar com o homem por meio da fé, mas não uma fé qualquer, não uma fé cultural ou religiosa, mas uma fé baseada naquilo que a Escritura nos diz, naquilo que a palavra de Deus nos traz, naquilo que é semeado em nosso coração pelo poder da palavra, e somente pela palavra, a palavra de Deus, poderosa, viva e eficaz. Esta Escritura Sagrada e o que ela diz a respeito de Cristo é que vai fazer a diferença e que vai marcar o caminho para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. É o próprio Cristo que em sua palavra começa a nos dizer assim, ensinando que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai, e o instrumento dessa condução é a nossa fé nele. Temos crido e experimentado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Se você crê em Cristo como um grande profeta, parabéns, você tem fé, mas a sua fé não é uma fé bíblica, é uma fé cultural, é uma fé religiosa. Se você crê em Cristo como um Espírito iluminado, essa sua fé não é uma fé bíblica, não é uma fé cristã, é uma fé religiosa apenas, é uma fé cultural. Se você crê em Cristo como um grande profeta, eu te digo que a tua fé não é uma fé bíblica. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão do seu interior. A grande pergunta é, o que as Escrituras dizem sobre Jesus? Quem crer em mim, como dizem as Escrituras? E a pergunta é, o que dizem as Escrituras? Uma vez, Jesus se reuniu com os seus discípulos e lhes fez uma pergunta. Ele lhes perguntou assim, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que Jesus queria perguntar-lhes era,
o que essas pessoas dizem que eu sou? Quem essas pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a lhe responder, dizendo: uns dizem que o Senhor é o profeta, uns dizem que o Senhor é Jeremias que voltou, uns dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus olha para eles e diz: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra entre os apóstolos, olhou para Jesus e lhe respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, Jesus é apresentado nas Escrituras não como um profeta, não como o líder de uma religião, não como um espírito iluminado, não como a reencarnação de um dos profetas antigos, não, mas as Escrituras Sagradas apresentam a Jesus como sendo o Cristo, o enviado do Pai, o Filho de Deus. Isto é o que a Escritura diz sobre Jesus, e importa que nós creiamos nele desta forma, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O nome de Jesus hoje é proclamado em todos os tipos de religião. O nome de Jesus é hoje declarado em muitos locais religiosos. Mas o grande desafio nosso é olharmos para a Escritura e encontrarmos o que a Escritura declara de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo feito carne, Deus homem, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus, o Filho de Maria, o jovem da Galileia, o Nazareno. Jesus, o pregador, o anunciador de um novo tempo, do reino de Deus. Jesus, aquele que se humaniza e que caminha para as margens do Jordão para ser batizado por João. Jesus, aquele que manifesta a vontade do Pai diante dos simples, mas também diante dos nobres e dos reis. Jesus Cristo, aquele que é preso, julgado e condenado, aquele que arrasta sua cruz pelas ruas de Jerusalém. Jesus, aquele que sai fora das portas com a sua cruz e começa a levá-la até o alto do Calvário. Jesus é aquele que é auxiliado a chegar ao alto do Gólgota com a sua cruz. Ali é crucificado, morto e sepultado. Jesus, que na manhã de domingo ressurge dos mortos e se apresenta vivo diante de muitas testemunhas. Jesus, aquele que deixa a mensagem evangelizadora e a mensagem da ressurreição. Jesus, aquele que volta para o Pai diante dos olhos dos seus profetas, diante dos olhos dos seus apóstolos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que pela palavra dos anjos promete retornar segunda vez para nos levar para que estejamos com Ele, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Este Jesus é o Jesus que eu te anuncio. Tudo que eu tenho dito nesses poucos minutos é o que a Escritura diz a respeito de Jesus. Jesus, o realizador de milagres. Jesus, aquele que ressuscitou os mortos. Jesus que abriu os olhos dos cegos, que deu audição aos surdos. Jesus que repreendeu os demônios. Jesus que sujeitou o poder das trevas. Jesus que resistiu ao pecado, sendo homem, foi tentado, mas não pecou. Jesus, o Filho de Deus, que exerceu poder sobre as leis naturais. Jesus que andou sobre as águas, invertendo o poder da lei da gravidade. Jesus que deu ordem aos ventos e ao mar, para que eles se aquietassem e se calassem, a ponto de deixar perplexos os seus discípulos, que olhavam uns para os outros dizendo: que homem é este, que até o mar e os ventos o obedecem? Este é o Jesus no qual nós temos crido. Este é o Jesus sobre o qual nós temos pregado. Não o Jesus histórico, não o Jesus das religiões, não o Jesus da cultura, mas o Jesus conforme a Escritura. O Jesus conforme nos ensina e nos admoesta a palavra de Deus. Este Jesus, este Deus Todo-Poderoso, esse Senhor eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Esse Jesus, conforme a Escritura, é Ele que nós te apresentamos nesta tarde, te pedindo que vença os elos, as correntes, as algemas da fé religiosa, que vença os grilhões da fé cultural e abrace a fé verdadeira, abrace a fé bíblica, abrace a fé evangélica, a fé que provém das páginas do Evangelho e não das palavras de filosofia humana. Sem fé, sem esta fé, sem fé é impossível agradar-lhe. Ó queridos, há uma possibilidade de agradarmos a Deus. É possível nos tornarmos agradáveis ao nosso Deus. E esse agradar a Deus é por meio da fé. Paulo escreveu que não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É Deus quem nos dá. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós nos certificamos e mais nós descansamos no Senhor, pela convicção que temos que por Cristo e somente por Ele, pela fé no seu nome, nós temos acesso a todas as bênçãos, todas as promessas de Deus e, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, versículo 1, dizendo: sendo, pois, justificados por fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, ele conclui o seu ensino dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Oh, queridos, que palavra maravilhosa! A fé verdadeira, a fé genuína, a fé segundo as Escrituras, ela nos faz justos diante de Deus através de Cristo Jesus. Sabemos, como Paulo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Você tem esta fé em seu coração? Uma fé que te acalma, uma fé que te tranquiliza, uma fé que te justifica? Você tem no seu coração uma fé que te traz paz? Uma fé que te traz bonança? Ou a sua fé é um mero preceito religioso, uma mera formalidade cultural, uma fé sem conhecimento, uma fé sem entendimento algum? O que você sabe dizer a respeito de Jesus? O que você sabe falar a respeito desse homem, que é o nosso Deus, e que, portanto, nós deveríamos conhecê-lo profundamente, minuciosamente, letra a letra, ponto a ponto, de tudo o que o Evangelho nos diz ao seu respeito. Querido, nesta tarde, o programa Voz das Assembleias de Deus deixa para você essa reflexão. Há um meio através do qual nós podemos encontrar o caminho. O caminho é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. E o meio é a fé. Crê no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou eu poderia passar aqui minutos a mais, citando textos na Bíblia que associam fé com o nome de Jesus. Inúmeros textos, em todos os evangelhos, em todas as cartas paulinas, em todas as epístolas, em todos os textos da palavra, Jesus é colocado como centro de toda a Bíblia, e a fé é colocada como um instrumento através do qual nós temos acesso a esta graça maravilhosa. Eu quero orar para que Deus implante fé em seu coração. Eu quero pedir a Deus que te abençoe para que você possa abrir o seu coração e receber de Deus esta fé maravilhosa em seu Filho Jesus. Não vem de vós, é dom de Deus, é de graça. O Espírito Santo quer ministrar fé sobre a sua vida. Ele quer que você abandone todos os rudimentos de uma fé falsa, de uma fé cultural, de uma fé tradicional, de uma fé religiosa, e passe a cumprir o que Jesus diz em João capítulo 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você quer ter este rio chamado Espírito Santo fluindo de dentro de você? Você quer ter toda a vida, toda a graça, toda a plenitude deste rio fluindo do seu interior? Crê no Senhor Jesus. Fé genuína, fé bíblica, fé que provém das páginas do Evangelho. Leia a palavra, conheça Jesus
e Ele te abençoará em tudo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo e Eterno, eu ministro da Tua parte a Tua palavra para a vida dos Teus filhos. Mas nesta hora somente o Senhor pode ministrar a Tua bênção sobre eles. Como servo Teu, eu estendo, Senhor, as minhas mãos para o altar que não pode ser visto por mãos de homens, para ministrar em favor de todos aqueles que nos assistem. Ó Deus, derrama fé nesses corações. Aquele que se abriu para a Tua palavra, que receba do Senhor uma fé genuína, transformadora, baseada unicamente no que a Tua palavra nos ensina. E que por meio desta fé alcancemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, e assim tenhamos a nossa comunhão estabelecida contigo. É o que nós te pedimos, no nome maravilhoso de Jesus. Fique com Deus, querido. Nos vemos hoje à noite ali no Jardim IP, ou amanhã você será o nosso convidado especial. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe.